Caros alunos, temos a semana 4 aí do PET 6, Plano de Ensino Tutorado de Filosofia. Essa semana nós temos uma grande personalidade da nossa história brasileira, Paulo Freire. Nasceu em Recife, morreu em São Paulo, um homem de 1921 a 1997, um grande educador brasileiro, filósofo brasileiro, considerado aí o patrono da educação brasileira. É um grande pensador também na história da pedagogia mundial, né? Influenciou o movimento chamado aí pedagogia crítica. Tem muitos livros, vocês podem achar, são até de domínio público, a gente consegue achar fácil na internet, né? A nossa frase da semana que abre aí, muito importante: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? Então ele contrapôs praticamente todo o seu método, né? Contrapõe aí a chamada educação bancária, que ele mesmo cria esse termo, né? Tecnicista e ao mesmo tempo alienante. É aqui que vemos porque que Paulo Freire é tão criticado pelos conservadores, os reacionários, pessoas que têm o poder, né? Por roubo, ou herdados pelo roubo também, né? Essas pessoas que estão no poder, que não, elas estão não por mérito, pessoal, mas nunca leram nem Paulo Freire, nem conhece também, né? Então querem uma sociedade que continue a servi-los, uma sociedade medíocre, escrava. Sua pedagogia é transformadora e conscientizadora, então podemos pensar como Paulo Freire ainda é atacado hoje, né? Hoje ainda continua tendo muitos ataques, mas já vimos que quem critica Paulo Freire não conhece a realidade do povo brasileiro e muito menos estuda, né? Lê suas obras. Defendia uma educação preocupada com os problemas do nosso tempo, com o desenvolvimento da consciência crítica. O chamado método de Paulo Freire, a gente pode pensar aí como que seria esse método, né? Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição a por ele denominada educação bancária, tecnicista, alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, né? E não seguindo um já previamente construído, libertando-se de chavões alienantes. O educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área de educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política, né? Então, dentro do seu método, a gente tem aí que a mediação entre o educador e o educando é muito importante. O educador, ele precisa valorizar as experiências, o conhecimento trazido pelos educandos, mas não ficar só nessas experiências, auxiliar assim na organização dessas experiências, né? É a vida mais a escola, que na escola a gente aprende esses saberes sistematizados, né? A gente aprende o saber científico, e a vida ela é importante, seria como a gente diz aí desde o início da filosofia, senso comum e senso crítico, né? É a relação, a gente não pode negar, o fulano lá, exemplo, o soluço, né? Alguém está com soluço, alguém aprendeu na vida que é só prender a respiração que acaba o soluço. Porém, quando a gente vai na escola, nós iremos pesquisar sobre o soluço, o que causa, o que significa, quais os efeitos de quem prende a respiração. Então, assim, você aprende elementos da vida e na escola você verifica, aperfeiçoa, né? Então é muito interessante pensar que o conhecimento ele não corta aquilo que você traz da sua vida, né? O trabalho pedagógico desse método, se a gente pesquisa naquilo que é as fontes principais de Paulo Freire, nós temos aí 3 etapas importantes, né? A etapa de investigação, que busca conjunta entre professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno. Aí nós
o professor e o aluno que fazem essas pesquisas de palavras que têm esse significado para a sua vida, nós vamos para uma etapa seguinte, que seria a tematização, tomada de consciência do mundo, análise dos significados sociais dos temas e das palavras, codificar, né, e decodificar esses temas. E a etapa da problematização, o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura mais conscientizadora da vida, né? Transformação do contexto vivido que a pessoa está. Não é para conformar, eu sair daquela realidade, tem que ser assim. O Paulo Freire, ele aplicou publicamente seu método pela primeira vez no Centro de Cultura Dona Olegarinha, um círculo de cultura do Movimento de Cultura Popular lá em Recife. Foi aplicado inicialmente com 5 alunos, dos quais 3 aprenderam a ler e escrever em 30 horas. Outros 2 desistiram antes de concluir por causa de situações pessoais mesmo. Baseado na experiência de Angicos, onde em 45 dias alfabetizaram-se 300 trabalhadores, João Goulart, presidente na época, chamou Paulo Freire para organizar uma campanha nacional de alfabetização. Essa campanha tinha como objetivo alfabetizar 2 milhões de pessoas em 20 mil círculos de cultura. E já contava com a participação da comunidade. Só no estado da Guanabara, Rio de Janeiro, se inscreveram 6 mil pessoas. Mas o golpe de 64, toda essa mobilização social foi reprimida. Paulo Freire foi considerado subversivo, foi preso, depois exilado, né? A gente sabe esse período que ele viveu exilado, um período muito sombrio. Assim, esse projeto foi abortado. Em seu lugar surgiu o Mobral, o famoso Mobral, aí, uma iniciativa que veio aí com essas situações que se criaram. Uma iniciativa para a alfabetização, porém distinta dos ideais freirianos. Então a gente pode entender por que hoje os conservadores, conservador no Brasil, muitas vezes não são pessoas inteligentes, né? São pessoas muitas vezes que não gostam da realidade brasileira mesmo. Então a gente pode ver que essas pessoas têm a inspiração no golpe de 64, na ditadura militar, que reprimia mesmo quem tentava ajudar o povo, né? Então nós vemos aí toda essa situação aí na visão de Paulo Freire com a educação, né? É importante que o educador, ele é um mediador, e o mediador entre a escola e a vida do aluno. O aluno, ele tem os conhecimentos que ele aprende no dia a dia da vida, todos nós somos constantes aprendizes, e na escola a gente organiza esse conhecimento e auxilia o aluno a sistematizar, a ter realmente uma busca por esse entender aquilo que é o conhecimento científico, o conhecimento sistematizado, possibilitar o aluno a esses conhecimentos também. As atividades dessa semana implicam, muito interessante, nessa filosofia, nesse pensamento, na história de Paulo Freire, né? Nós temos uma fechada aí, para conhecer um pouco mais daquilo que defende Paulo Freire. E depois nós temos uma muito interessante, que corresponde. As 3 seguintes correspondem bem àquilo que seria esse método de Paulo Freire. Na segunda, em seu cotidiano estudantil, você considera as suas experiências e habilidades pessoais como fonte de estudo e tira dúvidas em sua formação permanente, sua formação acadêmica? Sim ou não, aí você vai justificar. Por exemplo, se eu considero que as experiências e habilidades que eu aprendo lá, eu aprendo aí a desmontar, por exemplo, um liquidificador, eu aprendo ali a costurar, eu aprendo a montar algumas questões que diz respeito ali à zona rural, né? Aprendo a montar uma cerca. Isso são as experiências que as pessoas elas mexem com automóvel, são experiências que ele aprende ali, ele vai tendo essas habilidades, né? E
E eu consigo fazer essa ligação com a minha vida acadêmica de estudo, eu consigo ligar a teoria com a prática, né? E depois na 3 eu vou colocar aqui, ó, ao menos 3, né? Situar aqui, ó, observando quais que são as experiências, habilidades que eu aprendo na vida. Quais disciplinas na escola que relacionam com essas experiências. Que valor que eu aprendo ao fazer relação entre a experiência de vida, a disciplina lá que eu aprendo na escola, e vão se criando valores na minha vida, né? Essa relação entre teoria e prática, né? E nesse sentido, baseando naquilo que eu faço, essa interligação, né, interrelação entre vida e escola, então pesquisar aqui graduação que corresponderia a isso, né? Que aquilo que eu aprendi da vida, aquilo que eu vou sistematizando na escola, qual faculdade que condiz com aquilo que eu sou, né? Porque isso vai me mostrando. Então você percebe que é uma continuidade, a nossa vida é uma continuidade de teoria e prática que correlacionam o tempo todo, né? Estudar a pedagogia do Paulo Freire nos remete mesmo à vida, e não só ficar na vida, mas remete à pesquisa, ao conhecimento. O conhecimento ele é construído entre a palavra, a teoria e a prática, né? Os dois constantemente estão se completando, né? Então, bons estudos, boas leituras, bom aprofundamento. Quem quiser saber mais na internet, aí nas redes sociais, tem os livros de Paulo Freire, tem muita coisa. Paulo Freire, conhecer Paulo Freire é realmente abrir a mente para o mundo, né? Bons estudos, até a nossa próxima aula.